Fundo preto com logos brancos. Realização: Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, Prefeitura de Bragança, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura. Uma mulher saindo de casa e caminhando pela rua enquanto a imagem fica desfocada ao final. Em fonte amarela, Camille Santos apresenta Fora de Foco. Eu me chamo Camille Santos, sou discente de pedagogia da Universidade Federal do Pará, tenho 22 anos e sou uma mulher com baixa visão, moradora de Bragança do Pará. Bom, a minha vida como uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, lembrando que eu sou cega do lado esquerdo e tenho 20% do lado direito, e uso óculos como um meio de eu ter uma melhor visibilidade. Nunca é fácil, né? A minha cegueira, ela é congênita e eu nasci assim. Então, com o tempo, eu fui me adequando ao espaço. Como sempre, a gente tem que se adequar à sociedade. E se adequando à sociedade, não ela se adequar a nós, né? Infelizmente. A minha infância foi morando em um sítio da minha avó, onde eu era livre, sabe? Eu corria, andava de bicicleta com meus primos, brincava, subia em árvores e eu era livre. Então, quando eu passei a morar na cidade de Bragança, algumas coisas mudaram, tanto em locomoção e me acostumar com o ambiente urbano. Camille aparece em alguns trechos do documentário fazendo seu trajeto diário até a universidade. Eu me mudei para Bragança quando eu passei no vestibular e tive que me adequar. Então, caminhar pelas ruas é assim uma tarefa desafiadora. As calçadas são desniveladas completamente. Tem partes de calçadas que nem sequer dá para caminhar sobre elas. E é um desafio constante no meu dia a dia. Camille atravessa a faixa de pedestres passando por um ônibus escolar amarelo e adentrando a universidade, onde há estudantes secundaristas em frente. Cena seguinte: Professor Marcelo é um homem cego, pardo, de cabelos curtos e óculos escuros, vestindo uma camisa preta e calça jeans marrom. Está sentado em uma cadeira, ao lado direito tem uma estante. Meu nome é Marcelo Lima Baldez, sou professor, né? Sou professor de História, formado em História, com especialização em Educação Especial, no momento exercendo o cargo de vereador também no município de Bragança, né? A trajetória de quando eu iniciei isso na década de... no início do século XXI, na verdade, de 2001, 2002, quando eu iniciei, que eu fui alfabetizado em Braille. Muitos dos recursos que vemos hoje adaptados, como os livros em Braille, né, a própria tecnologia da informática, tudo isso era uma realidade ainda muito distante daquele início e da minha trajetória, né, de vida escolar. Apesar de ser alfabetizado em Braille, mas eu não tinha os livros em Braille para que eu pudesse ler e participar nas salas de aula como os meus colegas, né, que não têm nenhum tipo de deficiência. Mas isso não foi impedimento, né? Então eu criava os meus meios de não ser prejudicado, e aí conseguimos finalizar o fundamental, chegar ao fim também, concluir o ensino médio, e logo no fim do ensino médio já consegui a aprovação no Enem, e aí eu ainda fui daquele último processo seletivo da Federal, que é a prova do Enem, mas também tinha que fazer uma prova da Federal para ingressar, então eu sou desse último ano. E era muito difícil, a prova do Enem eu fiz e saí tranquilo, mas a prova da Federal ela era tão puxada na época que foi a única prova, apesar de ser muito mais questões na prova do Enem, mas eu lembro até hoje que a prova da Federal eu saí até com dor de cabeça. Então, assim, foi uma realidade muito difícil, mas, como para todo mundo, não é fácil, né? Mas a gente sabe, eu costumo falar sempre que para as pessoas com deficiência, as coisas acabam sendo muito mais difíceis, né? Pela falta de material, pela falta
de materiais acessíveis, pela própria qualificação dos profissionais, dos professores que eu tive que passar por eles, que não tinham conhecimento, né, de como proceder com um aluno com cegueira. Mas, graças a Deus, aqui chegamos, né? As dificuldades sobre acessibilidade, elas são, até hoje, né? Eu acho que todas as cidades hoje, na verdade, o mundo todo, eu acho que não tem um estado que seja acessível, né? Eu acredito que nem uma cidade, talvez tenha cidade que seja 70% acessível, né? Assim, que são bem raras, por sinal. Então, a acessibilidade ainda ela é uma barreira que a gente precisa, né, lutar para essa quebra de barreira de acessibilidade, tanto arquitetônica, infelizmente, ainda atitudinais, né? Tem muitas pessoas que também elas são barreiras na vida das pessoas com deficiência e até daquelas que não são, né? Alta Bragança tem algumas calçadas que são acessíveis, né? Eu diria que nem 10% daquilo que nós almejamos, né? Mas a gente precisa avançar muito a nível de arquitetura urbana. Tem rampas que foram feitas, mas estão de maneira incorreta. Tem piso tátil colocado em calçadas, mas no percurso do piso tátil, que é a orientação para o cego andar, tem portes, tem aquelas estruturas de ferro para receber placas, né, de informações, que estão bem próximas do piso tátil, que se a pessoa cega passar seguindo o piso, ela vai se machucar, ela vai bater o ombro, ela vai bater o braço. Então, assim, a gente precisa avançar em muitas coisas no município. Então, a nível de acessibilidade, a gente está muito distante. Infelizmente, a gente está muito distante, mas estamos lutando, né, para avançar o quanto podemos a nível de acessibilidade. Mas hoje ela é uma realidade ainda muito distinta mesmo. Tanto que para um cadeirante andar hoje nas calçadas, até as praças, né? Nem todas as praças elas são acessíveis para o cadeirante subir, descer, né? Tem calçadas que ele não consegue trafegar porque é um sobe e desce, né? Então, ainda uma dificuldade tamanha que a gente precisa cobrar e esperamos pelos nossos governantes, né? Hoje eu tenho cobrado, tenho colocado projetos, tenho tentado fazer, mas eu sei que o processo é lento, né? E o meu mandato encerra dia 31 de dezembro, mas aquilo que me coube em cobrar, em fiscalizar, em pedir, eu tenho feito. Eu, desde 2018, eu atuei pelo ensino de sistema modular, né? Que é da aula no interior, de 2018 até 2021, até outubro de 2021. E aí, de outubro de 2021 até o presente momento, de 2024, eu estou pela educação especial. Para ampliar a inclusão, precisamos de uma sociedade que atenda todas as pessoas, espaços construídos e pensados nas pessoas sem deficiência e com deficiência. Assim podemos desconstruir concepções negativas e o capacitismo, tornando as relações interpessoais mais igualitárias. O objetivo principal desse documentário é mostrar que, além de sermos pessoas com deficiência e enfrentando dificuldades diárias em uma cidade sem acessibilidade, primeiramente somos pessoas com sonhos, com ambições e com a vontade de ter uma sociedade futuramente com mais acessibilidade. Direção: Camille Santos. Produção e edição: Camille Santos. Roteiro: Camille Santos. Intérprete de Libras: Áurea Ferreira. Diretor de fotografia: Ian Silva. Participação especial: Professor Marcelo Baldez.